A Bíblia diz no livro de Lucas, no capítulo 18, nos versículos de 1 a 43. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Já vamos parar no primeiro versículo. Então, o objetivo desta parábola, ou a lição moral espiritual desta parábola, é orar sempre e nunca desanimar. Esse deveria ser o nosso lema, o nosso princípio, um valor inegociável. Orar sempre e nunca desanimar. Orar sem cessar. Orar de dia, orar de noite. Orar de joelhos, orar com as mãos levantadas. Orar silenciosamente, orar falando. Orar sozinho, em secreto, no teu quarto, orar com outra pessoa ou com outras pessoas. Enfim, não importa a modalidade da tua oração, não importa como que tu ora, o que importa é que tu ore. E que quem se aproxima de Deus, quem chega diante do Pai Altíssimo, do Pai Celestial, do Criador, do Senhor Deus, tem que ter fé, tem que acreditar que Ele te ouve e que Ele é galardoador, que Ele é recompensador, que Ele presenteia, que Ele abençoa, que Ele ama os seus filhos. Não é orar, falar da boca para fora. Não, é orar em espírito e em verdade. É orar com um coração verdadeiramente voltado para Deus, do fundo do teu coração. Essa é a oração que Deus recebe. Essa é a oração que Deus ouve. Então vamos ver qual foi a parábola que o Senhor Jesus contou. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Então, o que a gente vê aqui nesses dois versículos? Que há uma distância cultural, social, econômica, de autoridade, de posses, de condições, masculino e feminino. Então, esse juiz, ele estava numa posição superior. Ele tinha poder, ele tinha autoridade. Como a gente diz, ele tinha caneta nas mãos. Então, ele poderia fazer algo pela viúva. Viúva simboliza fraqueza. A mulher, na cultura, no contexto que o Senhor Jesus estava contando, ela estava desmerecida, desprestigiada, inferiorizada por ser mulher. Agora, ser uma mulher viúva, ela estava desamparada, muitas vezes injustiçada, passando necessidade. Então vocês conseguem ver o contraste entre um juiz e uma viúva. Mas nós sabemos que aqui está escrito que esse juiz não temia a Deus. É considerado, não sei como está dentro da Bíblia, o juiz iníquo, né? Era um juiz ímpio, era um juiz mau. Tu vê, era juiz, né? Deveria cumprir a lei, né? Mas ele era iníquo, ele era ímpio. Ele não temia a Deus e nem respeitava ninguém. E a viúva, ela sempre procurava o juiz.
pedindo, implorando, suplicando, julgue a minha causa contra o meu adversário. Então ela estava precisando da ajuda do juiz. 4. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então, o que a gente percebe aqui? Que o Senhor Jesus queria nos dizer que às vezes, para nós, seres humanos, ou, vamos pôr entre aspas, viúvas, fracas, frágeis e injustiçadas, parece que o tempo está passando, parece que está demorando, parece que tu não está sendo ouvido. Porque sim, há o tempo de Deus para cada uma das nossas orações. Nós não podemos achar que porque a gente orou em nome do Senhor Jesus, que Deus tem obrigação de nos responder hoje, ou amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem. Não é assim que funciona no mundo espiritual. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas há um propósito, há um desígnio, há uma vontade boa, agradável e perfeita, soberana, que é a vontade de Deus. E é esse o nosso maior objetivo. Nós oramos abrindo o nosso coração, contando as nossas necessidades, o que a gente precisa, o que está nos afligindo. Tem um adversário nos oprimindo. Tudo isso é legítimo. Mas o que Deus quer? A nossa humildade, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa paciência. Que a gente confie nele, que ele sabe o que é melhor para nós. Seja feita a tua vontade. Então, às vezes o tempo passa e a gente não vê a resposta, ou não recebe a resposta. E aí a gente desanima. E o que o Senhor falou? Que a gente não pode desanimar. A gente tem que perseverar, a gente tem que ficar firme, a gente tem que ter convicção de que o que a gente está pedindo é da vontade de Deus. Agora, quando não é da vontade de Deus, a gente tem que ter humildade também para dizer para Deus: seja feita a tua vontade. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí aqui fala sobre fazer justiça aos seus escolhidos, que clamam dia e noite. Então, de novo, é uma referência à perseverança na oração. Orar de dia e de noite. Receber a justiça de Deus, ser escolhido, isso fala de intimidade, isso fala de filiação. Nós somos filhos, nós somos filhas, então a gente pode pedir para o Pai. Quantas vezes a gente já estudou que o Senhor Jesus está nos ensinando, nos dizendo: orem, orem com fé. O vídeo sobre o pão, o peixe e o ovo. Tu tá pedindo pão, peixe e ovo. Tu acha que um pai amoroso, justo, vai te dar
uma pedra, uma cobra, um escorpião. Lembra desse vídeo? Então, se tu vai orar, se tu vai falar com Deus, tu tem que ir com fé, tu tem que ir acreditando. A viúva, ela até sabia que o juiz não era correto, mas ela continuava insistindo porque ele era o juiz. E era o que tinha, né? Era o que ela podia dispor, vamos dizer assim. Aquele era o juiz. E ela insistiu. E ela incomodava o juiz. Essa viúva fica me incomodando. Claro, essa é a leitura do juiz, porque ele era iníquo, porque ele não temia Deus. Nosso Deus, ele se agrada de receber a nossa oração. Nós estudamos sobre isso. A oração do justo alegra a Deus, agrada a Deus. Qual é o pai que não quer ver seu filho, sua filha feliz, com saúde, em paz, abençoado, prosperando? Mesma coisa. Deus te ama. Deus é pai. Deus mandou Jesus. O grande amor de Deus fez com que Jesus viesse nos salvar. Então é isso que tem que encher o teu coração quando tu for falar com Deus. A fé que tu tem neste amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Então a gente não chega na presença de Deus com medo. A gente chega em humildade, a gente chega com fé. Mas acima de tudo, recebendo, agradecendo, glorificando pela bondade, pela misericórdia, pela graça, pelo amor de Deus por nós. E aí tem esse finalzinho. Quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda encontrará fé sobre a terra? As pessoas estão tão loucas, tão perdidas, tão... Meu Deus, sabe? Eu digo prazo de validade expirado. Já estão tudo fora já. Duvidam de tudo e de todos, né? Então tu pensa, vai ter fé na terra? Vai ter fé? Tu tem fé? O amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Por que o amor vai esfriar? Porque a iniquidade, a maldade está se multiplicando na terra. Temos visto isso, estamos vivenciando, experimentando isso todos os dias. E aí a fé. Quem se aproxima de Deus tem que crer, tem que confiar que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus é justo, que Deus nos ama. E que Ele vai fazer justiça aos seus escolhidos, aos seus filhos. Mas para isso tu tem que orar de dia e de noite. Tu não pode esmorecer. Tu não pode desistir. 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Então, o que me chama a atenção aqui? Jesus também. Então, esse Jesus também quer dizer que o assunto ainda é o mesmo. O Senhor Jesus está querendo, como um professor maravilhoso, como um mestre, ensinar. Mas aí, o que ele vê? Que tem algumas pessoas que confiam em si mesmas. Sim, tem gente que ora muito pouco, ou ora de si para si, porque acredita tanto na sua capacidade, tanto na sua força, tanto na sua inteligência, que acha que não precisa ficar orando, pedindo nada para Deus. Então, Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aí vem esse aspecto, justo, quer dizer, eu faço tudo certo, eu planto boas sementes, eu sou uma bênção, óbvio que eu vou colher coisas boas, óbvio que eu vou ser abençoado. Isso também é uma forma de confiar na sua justiça própria. E isso não é correto. Porque a gente tem que se humilhar sob a poderosa mão de Deus, sob a potente mão de Deus, para que Ele, no tempo
dele, no tempo certo, ele nos exalte, ele nos recompense, ele nos abençoe. 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então aqui tu já sabe que o fariseu se achava melhor que todos, porque o fariseu determinava, né, o que era certo e o que era errado. Os fariseus, eles agregaram exigências à lei, eles fizeram com que o povo tivesse fardos pesados para cumprir. Então, eles eram justos aos seus olhos, né? Soberbos, poderosos. E o outro era publicano. O que era o publicano? Já tenho dito para vocês que o publicano era um judeu, entre aspas, infiltrado. Por quê? Porque ele servia ao Império Romano. Ele cobrava impostos. Ele estava com um pé lá e um pé cá. Então, sim, ele não cumpria a lei. Ele não fazia aquilo que era para fazer. Ele era um pecador. E, entre aspas, um traidor. Porque ele servia a Roma. Certo? O fariseu ficou em pé e orava, ó, que eu falei, de si para si mesmo. Olha isso, gente. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, tipo, que trabalha para Roma, que faz com que a gente, o povo dele, pague altos impostos para o Império Romano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então, assim, se tu não sabe quem são os fariseus, tu lês, homem correto. Ele já começou agradecendo a Deus, né? Mas aí, tu consegue perceber que isso aqui é vaidade? É soberba? É orgulho? É arrogância? É altivez? Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Então ele estava apresentando o currículo dele, né? As suas credenciais para o Deus vivo. Só faltava Deus agradecer para ele por ele ser tão bom, né? 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Então, o publicano, ele era muito maltratado, desprezado, criticado pelos judeus. Porque, como eu disse, é como se ele fosse um agente duplo, né? Como se ele fosse um traidor. Então ele já sofria essa rejeição das pessoas. E sim, é verdade, né? Ele era alguém que estava servindo a Roma, que estava aumentando a carga dos seus irmãos, do seu povo. Então ele diz: tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A gente também tem um vídeo falando sobre isso, a humildade e a humilhação, a diferença entre a humildade e a humilhação. Porque sim, nós devemos nos humilhar na presença de Deus, nós devemos ser humildes, para que Deus nos exalte. Agora, quando tu te exalta, quando tu te coloca acima dos demais, tu tá pedindo para ser humilhado. Porque o orgulho precede a queda. Então, tu vai ser derrubado. 15. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo
Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nós começamos a crescer e começamos a nos afastar muitas vezes de Deus. A figura de uma criança é a figura da pureza, da inocência e, acima de tudo, da dependência. Porque uma criança, a felicidade dela são os pais. O pai, a mãe, a casa, né? O alimento, os brinquedos. Aquela vida é suficiente para a criança. Estar na presença do pai, da mãe, protegido, guardado, faz com que uma criança seja feliz. E aí tu imagina também a dor que a criança sente quando o mundo dela é destruído, é desmanchado, é quebrado. E aqui Jesus está falando que se nós quisermos entrar no reino de Deus, nós temos que ser como uma criança, pura, inocente, mas acima de tudo, dependente de Deus. 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Tipo, tu me conhece? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Olha que interessante, agora tem que chamar atenção disso. Na parábola ali do fariseu e do publicano, ele também falou sobre o adultério, ó. Que ele dava graças a Deus porque ele não era adúltero. Aqui Jesus fala, ó, o primeiro mandamento que Jesus destaca é não cometa adultério. Só uma observação, né? 21. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então, o fariseu da parábola também obedecia, né? Pelo menos era o que ele estava dizendo. E esse homem de destaque, que a Bíblia muitas vezes chama de jovem rico, também observava desde a sua juventude. 22. Ouvindo isto, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Tu acha que Jesus pede para todos nós vender tudo que nós temos e dar o dinheiro aos pobres? Porque Jesus falou bem claro, ó, uma coisa ainda falta a você. Então, isso aqui tem sido mal interpretado ao longo da história da igreja, de que a igreja tinha que ser piedosa. Só que aí essa piedade virou miséria. Tu não podia estudar, tu não podia vender, tu não podia comprar, tu não podia adquirir, tu não podia prosperar, tu não podia enriquecer. E isso atrasou muito o evangelho. Muito. Aí o que o inimigo fez? Levou para o outro extremo, que é conhecido, né, como teologia da prosperidade. Que aí é o contrário. Se tu for rico é que tu é de Deus. Se tu for rico é que tu é abençoado. Se tu for rico é que Deus está contigo. Então, não é assim que as coisas funcionam. Nós estudamos em Eclesiastes, estudamos em Provérbios, vimos os personagens bíblicos, quer dizer, sim, a bênção que enriquece, que faz prosperar é a bênção divina. É aquela bênção que não acrescenta dores, que não tem dolo, não tem pecado, não tem desgosto. Porque ali não tem injustiça. Aquele dinheiro não foi adquirido fazendo mal, não foi desonesto, não foi ilícito. Foi fruto de trabalho, foi fruto do estudo, às vezes de herança também, mas acima de tudo da bênção divina, da bênção de Deus. E quanto mais tu tem, mais tu abençoa o reino de Deus, mais tu abençoa o evangelho, mais a igreja tem espaço e oportunidade e pode evangelizar. Então,
as riquezas, se tu colocar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, elas serão utilizadas para o bem do Evangelho. Porque o nosso Deus é o Deus do ouro e o Deus da prata. Só que o que acontece aqui nessa história? O jovem rico, o homem de destaque, ele estava querendo um elogio de Jesus. Ele estava querendo um tapinha nas costas. Tu é maravilhoso, tu é perfeito, porque tu não adultera, tu não mata, tu não furta, tu não dá falso testemunho, tu honra teu pai e tua mãe, tu tá maravilhoso. Ele já começou elogiando Jesus. Isso é uma técnica, né? Tu já começa assim para já derrubar todas as, vamos dizer, objeções que aquela pessoa possa ter contra ti. Só que Jesus sonda as mentes e os corações, ele conhece tudo. Tu tá vindo, ele já sabe tudo, né? E ele sabia que o coração deste homem de destaque, desse jovem rico, estava nas riquezas. Por isso que o Senhor Jesus fala para ele, ó, uma coisa ainda falta a você. Vende tudo que tu tem. Dá o dinheiro para os pobres e você terá um tesouro nos céus. Porque o que acontece? Ele podia vender tudo que ele tinha, né? Abrir mão de tudo. Mas ele podia não ajudar os pobres. Então Jesus fala duas coisas ali para ele, ó. Vender tudo que tem e dar para os pobres. Então o que a gente aprende? O que a gente entende? Que ele não era generoso, que ele não socorria os necessitados, que ele não cometia adultério, que ele não matava, que ele não furtava, que ele não dava falso testemunho, que ele não honrava o pai e a mãe. Mas ele não amava o próximo como a si mesmo. Porque se ele tinha tanto, por que ele não dava para os outros? E aí talvez a única forma disso ficar claro é Jesus dizer, vende tudo que tu tem e dá o dinheiro aos pobres. Aí tu vai ser pobre também. E aí Jesus diz que no céu ele vai ter tesouro. Não vai ser aqui, é no céu. E aí depois de tudo isso, me chama a atenção esse depois, venha e siga-me. Porque sim, não ia ser fácil vender tudo, dar o dinheiro, fazer tudo que Jesus falou, depois seguir a Jesus. Ele ia ser um jovem rico, um homem de destaque, que tinha perdido tudo, vendido tudo. Tinha se tornado um, entre aspas, Zé Ninguém, João Ninguém, né? Ia seguir Jesus. E aí ele ia ganhar o tesouro. Aí olha o que acontece no 22. 22 não, desculpa, no 23, perdão. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo. Então, o que é o riquíssimo? Ele tinha muito dinheiro. O coração dele estava no dinheiro. O tesouro dele era o dinheiro. 24. Jesus, vendo-o assim triste, disse... Como eu gosto, que nem eu digo para vocês, como o Lucas é perfeito. Olha só. Jesus, vendo-o assim triste. Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Já tem vídeo no canal, já expliquei, mas não custa falar novamente. Esta agulha é uma porta, que como Jerusalém era uma cidade murada, fechada, fortificada, as portas eram abertas para os visitantes, estrangeiros, comerciantes, e muitos que iriam negociar, vender, vinham com seus camelos. E os camelos vinham abarrotados, carregados de produtos, e não conseguiam passar na porta. Então, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha dessa porta do que um rico entrar no reino de Deus. O camelo não conseguia, porque ele estava com uma carga às vezes 2, 3 vezes maior. E ele precisava às vezes se ajoelhar, se esgueirar, se apertar.
abrir mão daquela carga para poder entrar. Isso era muito difícil. E Jesus está dizendo, ó, que é mais fácil o camelo conseguir dar um jeitinho e passar por essa porta, que sim, tem esse formato, que é muito comum no Oriente, do que um rico entrar no reino de Deus. Então, se fosse um camelo de verdade, passando pelo fundo de uma agulha de verdade, seria impossível. E o Senhor Jesus não está dizendo que é impossível um rico, porque Abraão era rico, Davi era rico. A Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres que tinham riquezas, que eram abençoados, inclusive no ministério de Jesus no Novo Testamento. Mulheres ricas que abençoavam com seus bens. Então, quer dizer assim, ó, não é isso que o Senhor Jesus está dizendo. O problema não é a riqueza, o problema é o amor à riqueza. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Os que ouviram isto perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Quem pode se salvar? Ninguém. Quem invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Significa que eu preciso de Jesus, do nome de Jesus para eu ser salva. Eu preciso que Jesus escreva o meu nome no livro da vida. Eu preciso estar arrolada, registrada no céu para poder dizer que eu sou salva. Não depende de mim, nem de nada que eu faça ou deixe de fazer. É graça, é favor imerecido, é mediante a fé em Cristo e no seu sacrifício vicário na cruz, quer dizer, no meu lugar. A morte e a ressurreição de Jesus, o perdão dos meus pecados é que eu posso ser salva. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Tudo que tu abre mão por causa de Deus é bênção. Tudo que tu segura, que tu prende, que tu esconde é perda. Eu sempre falo da parábola dos talentos. O que tinha 5 ganhou mais 5. O que tinha 2 ganhou mais 2. O que tinha 1 que enterrou, que segurou, que prendeu, que guardou, que não liberou, perdeu até aquele 1. E ainda foi esculachado, criticado, amaldiçoado. Então é isso. No reino de Deus, quem ganha, perde. Mas quem perde é que ganha. Ganha a vida eterna. A matemática divina é diferente. 31. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Nós estudamos as profecias, os livros proféticos, e vimos que tudo ia se cumprir em Cristo, no Messias. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Aí tu pensa, quando a gente estudou em Isaías, todas aquelas profecias eles conheciam, mas estava encoberto. Por quê? Porque o desejo humano era um Messias como Davi. Era um rei, era um ungido político que ia colocar os inimigos para correr. E vem um Jesus que nasceu numa manjedoura, humilde, que viveu em Nazaré, que andava, né, com homens e mulheres de, vamos dizer, uma reputação até duvidosa, humilde, que não tinha onde reclinar a cabeça. E ele está dizendo que ele vai ser humilhado, vai ser insultado, vai apanhar, vai morrer,
mas vai ressuscitar. É como quando tu sabe que tu vai ter que passar por algumas circunstâncias, mas tu não quer, sabe? Negação. Os discípulos estavam nesse processo psicológico que a gente chama de negação. Imagina, eles não queriam perder Jesus. Eles não queriam sofrer. É um mecanismo de defesa, de sobrevivência, né? Tu não querer enfrentar a dor, o sofrimento. 35. Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Temos alguns vídeos já sobre essa passagem da cura do cego de Jericó. O que eu vou destacar dessa vez, né? Que repreendiam ele, que queriam que ele se calasse. E quanto mais queriam que ele se calasse, mais ele gritava. Quando tu entende que se tem alguém que pode te ouvir é Deus, aí que tu grita mesmo, aí que tu pede, aí que tu ora, aí que tu insiste. Então este capítulo, todas as passagens, os trechos, versículos, tá falando sobre oração até o final. Porque quando ele diz, filho de Davi, tenha compaixão de mim, ele tá orando, ele tá pedindo. É a expressão pura, genuína do seu coração. Ele realmente queria voltar a ver. E essa pergunta é a pergunta que todos nós queremos que o Senhor nos faça. O que tu quer que eu te faça? Sabe quando tu sabe que ele pode fazer? Tu chega diante dele e ele diz, tá, filho, o que tu quer? E aí tu fala o que tu quer. E ele diz, a tua fé te salvou. Então veja, vai acontecer contigo. Mas precisamos ter fé. O que a gente aprende hoje com o capítulo 18 de Lucas? De que Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Embora pareça demorado em defendê-los, há um tempo chamado Cronos, que é o nosso tempo, é o tempo humano, que daí vem a palavra cronologia, mas há o tempo de Deus, que é Kairos, que é o tempo perfeito, que é o tempo da eternidade. Esse é o tempo que nós devemos buscar. Digo-vos que depressa Deus fará justiça aos seus escolhidos. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus.